No programa Momento de Decisão de hoje, você vai conhecer a história de dois irmãos que construíram um grupo de 9 empresas. A infância deles foi vivida no campo, longe dos confortos da cidade grande. Na adolescência, decidiram mudar o futuro e tomaram uma grande decisão, se mudar para a capital e começar uma nova vida. Hoje, mesmo bem-sucedidos, eles não param de pensar em novas oportunidades de negócio. Vale a pena conhecer essa história. O Momento de Decisão começa agora. Um mantém os pés no chão, gosta mais das coisas práticas. O outro está sempre com a cabeça nas nuvens e de olho no futuro. A sociedade, que nasceu dentro de casa, já dura 42 anos e eles nem pensam em terminar. Nossos convidados são os fundadores do grupo Orguel, Fábio e Francisco Guerra Lages. Fábio e Francisco, é um prazer tê-los aqui no Momento de Decisão. Para nós também é um prazer muito grande, Liliane, estar aqui participando do seu programa, que tão bem aceito, tão bem visto. Fábio, de onde que veio essa motivação para trabalhar no segmento como prestadores de serviços para a construção civil? Tudo começou quando, num certo momento da nossa vida, onde eu trabalhava para uma empresa que fabricava máquinas para a construção, e o Francisco trabalhava em um banco. Embora trabalhando nesses ramos, a gente tinha sempre o ideal de tocar um negócio por conta própria. E aí decidimos criar uma empresa. Não tínhamos ainda muito bem definido o que íamos fazer, mas como eu lidava com máquinas para a construção e convivia muito com a questão de assistência técnica, de peças e coisas dessa natureza, imaginava que uma pequena empresa pudesse ser começada vendendo peças. Essa vocação veio lá do interior, que vocês nasceram no interior, não é verdade? Exatamente. Nós nascemos em uma fazenda, mas nascemos na fazenda mesmo. Menos o Francisco. Francisco é da família único que nasceu na cidade. Os outros todos nasceram na roça, somos 10 filhos. É Conceição do Mato Dentro. Conceição do Mato Dentro. Mas desde o início, nós tínhamos a atividade comercial, porque logo que adquiríamos ali uma idade ali de 6, 7 anos, já participávamos da venda de produtos. Era queijo, era rapadura, era limão, era laranja, era, enfim, toda a produção excedente lá do Retiro, como nós chamamos, Retiro da Cachoeira. Então nós levávamos para a cidade para vender no mercado aos sábados. Sim. Então a nossa convivência com a atividade comercial, ela veio de muito cedo mesmo. 6, 7 anos por aí já se começava. E você acha, Francisco, isso muito importante, essa experiência do campo, da pessoa, né, que aprende a dar valor à terra, aos valores, né, os valores mais importantes da vida, né? E para poder tomar coragem a começar um negócio, o próprio apoio da família, aqui no campo a gente tem isso mais próximo, né? Porque na cidade grande isso se perde um pouco. Liliane, você se referiu a uma coisa das mais importantes. Porque eu acho o seguinte, a felicidade, eu considero assim, por exemplo, é claro que a gente tem vários valores, muitos valores, muitos que a gente até vão adquirindo com o tempo, mas eu considero que o maior valor, certo? Foi exatamente ter sido criado... claro, dentro de uma família unida, criada no campo, na fazenda. Porque ali você tem a oportunidade de exercer sua liberdade. Quando você fala assim, se uma pessoa mora num apartamento, não morava numa fazenda, não montava no cavalo, e atravessava um rio cheio, e corria para os campos, e levantava cedo, e convivia com os animais, e convivia com a natureza de todo jeito. Então, essa convivência com a natureza, eu acho que além de dar largueza, até do pensar, dá a largueza também de você imaginar que o mundo é muito grande. Sabe, que você não tem limites, certo? Então isso aí é muito importante. Além do que também essa convivência com a natureza faz a gente perder os medos. Então, Fábio, quando é que vocês tiveram a coragem de vir para a cidade? Em que época? Vocês falaram assim, agora nós vamos com a cara, com a coragem, com algum dinheiro no bolso? Como é que foi isso? Não teve dinheiro no bolso, não. Mas isso foi numa sequência natural. No meu caso, eu com 15 anos eu decidi parar de estudar. Sim. Na verdade eu não era um aluno um bom aluno não, eu não estudava muito. Decidi voltar para a roça, propus ao meu pai, eu queria construir uma fazenda. E ele, não tendo outra opção, ele aceitou que eu começasse esse trabalho. Eu tinha um ideal, tinha na minha mente um ideal de construir uma fazenda, porque nós somos originários de fazendeiros
bem prósperos, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, e aquilo ficava na mente como uma referência, e a gente queria, recuperar aquele status, né? Na minha imaginação de adolescente, essa imagem era muito clara. Sim. E então eu voltei para a roça e comecei a plantar café. E cheguei a plantar uma quantidade boa de café, e que terminou num certo momento, houve um incêndio que queimou toda aquela lavoura, então criou uma certa frustração, e já a minha mãe, muito preocupada em eu estar ali enfrentando uma vida bem dura, então aquilo criou um ambiente favorável para eu vir para Belo Horizonte, quando o meu irmão, já José Guerra, já estava em Belo Horizonte, então tive uma certa facilidade com ele para arranjar um emprego. Eu fui trabalhar numa lojinha, numa quitanda, que nós chamávamos na época, que vendia jornal, revista, leite, pão, essas coisas todas. Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego aqui em Belo Horizonte. Então, na verdade, não vim com dinheiro no bolso, mas já vim com um emprego garantido, que poder dava uma certa segurança. Para começar a fazer o pé de meia, não é verdade? E o Francisco, então, veio com que idade? Eu, na verdade, terminado o grupo escolar em Conceição, eu fui para Guanhães. Eu tinha um tio que morava em Guanhães, era o colégio em Guanhães. Nós éramos muitos para estudar, e o colégio em Conceição não era estadual. Sim. Então, houve essa facilidade de morar em Guanhães com um tio, e o colégio lá era estadual. Após o ginásio em Guanhães, eu vim para Belo Horizonte fazer o curso colegial. Né? E aqui chegando, fiquei uns tempos aí com o apoio do Fábio, com o apoio do Zé Guerra, da Dalgisa, minha irmã. E depois consegui um emprego, também até por amizade que o Fábio tinha, né, com um dos diretores, Laura Faria, lá do banco. Fiquei trabalhando no banco quase 3 anos. Surgiu então a ideia de vocês montarem a empresa, não é isso? A ideia foi de vocês dois juntos? Foi, a gente estava sempre conversando sobre o que fazer, que a gente poderia, e estava sempre idealizando, e chegando à conclusão, bom, já que nós vamos fazer, nós já decidimos fazer criar uma empresa, então vamos registrar. Registramos a empresa com o nome de Provenda. E aí começamos, como o Francisco, pela influência do tio, nosso tio, que trabalhava tinha uma conservadora, ele então começou a pegar alguns serviços. E qual foi o primeiro negócio? Exato. Aí eu trabalhava, nessa época, para essa empresa chamada Aster. Sim. E eu era responsável, era o gerente de uma filial aqui em Belo Horizonte. E tinha como tarefa visitar todos os clientes, fazer contatos e tal. E num dia, visitando a obra do edifício Maleta, nessa época eu morava lá no conjunto IAPI. Já era casado e morava no conjunto IAPI. Sim. E consegui juntar um dinheiro e queria comprar um apartamento, ir para um lugar que a gente achava melhor. E procurava isso aí. Quando eu chego lá e pergunto para o Dr. Haroldo quanto custava um apartamento, olha, eu não tenho dinheiro para comprar esse apartamento aqui. Mas se vocês quiserem fazer uma permuta, nós podíamos estudar. O Dr. Haroldo, naquele momento, me pergunta, o que vocês podem fazer? Podemos fazer raspação e limpeza. Sim. O prédio lá era um prédio enorme, um dos maiores obras até hoje aqui de Belo Horizonte, enorme. E o serviço que nós propunhamos, que eu imaginava fazer, era raspação, limpeza, todo aquele prédio. Que mesmo sendo só esse serviço, é muita coisa. Muita coisa. Quando o Dr. Haroldo levantou, falou, venha comigo. E abriu a porta ao lado e me chamou, e me levou para falar com o Alair Couto. E falou, olha, o Fábio está propondo fazer uma permuta, já levou como um negócio possível mesmo, né? Procuro o Francisco tem essa oportunidade, o edifício Maleta quer fazer a raspação e limpeza, eu tenho esse dinheiro, que é para eu comprar o apartamento, eu posso reservar esse dinheiro, e a gente fazer a complementação daquilo que o recebimento, a ideia era receber 50% e 50% ficar retido para pagar o apartamento. E o Francisco te deu força? Você deu muita força, Francisco? Você falou, vai lá, nós vamos dar conta, nós estamos começando, mas vale a pena, é um risco que é viável. Qual foi seu... Antes dele falar, eu vou dizer, mais do que força, ele abraçou o negócio. O que, na verdade, acho que nós tínhamos uma coisa fundamental já naquela época, porque eu conhecia já mais ou menos do negócio. Porque o fato, quando eu trabalhava no banco, eu já agenciava esse tipo de serviço para o tio.
Sim. E depois, quer dizer, eu comecei a pegar alguns serviços pequenos, algumas residências, e quando surgiu a maleta, eu já conhecia o negócio. Eu conhecia o negócio e conhecia pessoas que trabalhavam. Então eu tive, assim, a confiança também, né, não só questão do dinheiro do Fábio também, né, mas, ao mesmo tempo, eu acreditando que eu poderia conseguir com as outras pessoas que eu conhecia um apoio. Ou seja, tomar uma máquina emprestada e empreitar o serviço para outras pessoas, dividir. E, na verdade, a gente acreditava que a gente podia trabalhar muito e que a gente ia conseguir. Certo. Mas tudo era realmente assim, uma expectativa, não era uma coisa certa. Então foi realmente assim, um desafio para nós. Porque aí vem o ditado mesmo, né? Que carro apertado é que anda, né? Se ficar muito folgado, tudo muito tranquilo, não anda. Então, como diz a minha mãe, né, que não arrisca não petisca. Que não né? arrisca não petisca. Nós somos criados assim no interior e minha mãe tinha uma preocupação muito grande para a gente sair. E como ela assim, ela procurou um instrumento interessante de nos guiar. E um instrumento que a CAT hoje considera assim fundamental, tudo assim que a gente sabe, vários, são os ditados populares. É verdade. Né? A grande sabedoria. Os ditados populares sabedoria popular. como sendo, quer dizer, um balizamento na vida da gente. Mas nós ficamos no prédio e nós começamos a consumir um volume de material considerável. Sim. E não havia uma pequena loja em Belo Horizonte que fornecia parte desse material que a gente consumia, mas assim, uma loja, você encontrava um material numa loja, outro no outro, não havia uma loja que concentrasse todos os materiais de acabamento. Entendi. De obra. Então nós tivemos a oportunidade de começar a querer vender material, comprar para o nosso consumo, mas vender um pouquinho também. Aí vocês montaram então uma loja que fornecia esses equipamentos para venda? Que fornecia esses materiais. Ah, certo. Né? Depois, com o tempo, nós fomos percebendo que a questão do serviço, esse serviço de acabamento, a loja era mais interessante. Entendi. Porque do que o próprio a gente serviço tinha mais si, fluxos, né? Os fluxos é mais constante do que o fluxo de serviço. Isso acontece até hoje. E nós montamos uma loja na Galeria Ouvidor. Bom, então essa loja na Galeria Ouvidor você vai contar pra gente no próximo bloco. Vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, não perca qual será o maior momento de decisão na trajetória de 42 anos do Grupo Orguel. Até já!